Senhor amado, agora nesse momento nós colocamos nossas vidas no Teu altar e Te pedimos, Senhor, fala conosco. Prepara, Senhor amado, nosso espírito para ouvir a Tua voz. Abre, Senhor amado, nosso entendimento. Abre, Senhor amado, nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. Retira de nós agora, Pai, toda ansiedade, toda tristeza, toda perturbação, tudo aquilo que não procede de Ti. Nós sabemos que o inimigo tenta contra a nossa alma nos perturbar, nos tirar o sono, fazer com que nós venhamos ficarmos preocupados, ansiosos, perturbados. Por isso agora, Pai amado, que a Tua paz, que excede toda a compreensão humana, venha sobre nós. Senhor amado, nós nos submetemos completamente ao Senhor e dizemos: vem e reina sobre nós. Fala conosco, Senhor amado, pelo poder do Teu nome. Que o homem desapareça, que Cristo cresça. É o que nós oramos e desde já nós agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. E nós estamos falando, na verdade, sobre Jesus, sobre o seu ministério público. E aqui nós vamos aprender umas lições muito importantes para nós. João capítulo 1. Vamos ler o versículo 45. Diz assim: Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira, antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que eu vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus amado e Deus bendito, nós sabemos que o Senhor zela e vela pela Tua palavra. A Tua palavra não volta vazia, sem cumprir com o Teu propósito. Nesta noite, ó Pai amado, abre os nossos ouvidos espirituais e que nada, absolutamente nada, possa impedir a Tua ação em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos que somos cristãos. Cristão é ser seguidor de Cristo, pequenos cristos, parecidos com Cristo. Cristão é caminhar nas pegadas do Senhor Jesus. Cristão é pensar como Cristo pensava, sentir como Ele sentia, falar como Ele falava, agir e reagir como Ele agia e reagia. Então, como nós, como cristãos verdadeiros, como agente de Deus nessa terra, como embaixador de Cristo aqui nessa terra, como mensageiro de Deus, nós vamos ser verdadeiros e frutíferos discípulos do Senhor, se nós não entendermos a missão do Senhor e não procurar obedecer. Então, duas coisas são importantes para quem se diz cristão. Primeiro, é conhecer a palavra. Segundo, obedecê-la. Porque quem conhece a palavra e não obedece, não adianta. Tem gente que até obedece, até pratica, mas não conhece, pratica errado. Então nós precisamos de duas coisas. A palavra de Deus diz no livro de Oséias 4:6: o meu povo perece
Em outra tradução, o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então a falta de conhecimento, a ignorância é que destrói o povo de Deus. Amém? O Senhor veio com um propósito, e esse propósito é salvar a humanidade. Esse propósito é trazer o reino de Deus aqui para essa terra. Pastor, como? Os israelitas, os judeus, eles tinham um pensamento que o Messias, ou seja, o Salvador, viria para constituir um reino físico. Ele seria um rei político. Ele mudaria todas as coisas, todas as leis, e tiraria eles da ameaça romana, tiraria eles da tirania romana. Então eles queriam, na verdade, um libertador político. Mas Deus não age conforme o homem pensa. Deus vai além, porque Deus tinha um propósito. O que adianta o homem ser liberto das garras do imperador, do César, se ele ainda continuava preso às garras de um outro imperador e tirano mais perverso e mais maldoso do que César, que nós chamamos de diabo, que nós chamamos de Satanás, Lúcifer. Então, na verdade, o Senhor veio para nos tirar de uma prisão. E quantas pessoas ainda hoje nós encontramos nessa prisão? Que é a prisão dos vícios, que é a prisão do cigarro, que é a prisão do álcool, que é a prisão das drogas, que é a prisão da depressão, que é a prisão da solidão, que é a prisão não só física, mas emocional e também espiritual. E nós vemos muitas e muitas pessoas hoje sofrendo com angústia. Eu estava conversando com um rapaz ontem, e esse rapaz, ele estava muito mal. Ele acabou se separando da sua esposa, e a depressão veio muito forte sobre a vida dele. E por algumas vezes ele pensou em se matar, tirar a própria vida. Outra pessoa me procurou e disse: pastor, eu não aguento mais, eu sou viciado em crack, eu não sei mais o que vou fazer, eu não quero, mas quando eu vou ver, eu já estou fissurado na droga, na pedra, e quando eu vou ver, eu já estou pilhado, eu não aguento mais, eu quero ser livre. E quantas pessoas, talvez você conheça também, nessa mesma situação, vivendo uma vida de aparência para as outras pessoas. Elas estão bem, mas elas estão, na verdade, chorando, com seus casamentos em ruína, com problemas no seu lar, com a sua família, com seu cônjuge, com seus filhos. E a gente, fazendo uma reflexão, uma análise, a gente diz: poxa vida, a gente tem a palavra de vida eterna, a gente tem a palavra que pode promover uma libertação, nós somos selecionados, escolhidos por Deus para levar essa palavra. E como é que eu estou me comportando? Qual tem sido a minha atitude? Eu tenho falado, eu tenho pregado, ou eu tenho me calado? Quantas ferramentas Deus já colocou nas minhas mãos? Quantas coisas eu já aprendi? Quantas vezes eu já ouvi palavras? Eu tenho conhecimento da palavra, mas eu tenho vivido essa palavra? Eu tenho falado aqui muitas vezes a palavra que funciona, que tem peso, tem autoridade. Não é aquela palavra que eu sei, mas é aquela palavra que eu creio. E como é que eu sei que eu creio? Eu creio quando eu vivo, quando eu pratico essa palavra. Porque quando eu pratico, eu estou dizendo para mim mesmo, estou dizendo para Deus, estou dizendo para as testemunhas que estão ao meu redor, que essa palavra é verdadeira, e por isso eu me submeto a ela, independentemente das circunstâncias. Jesus,
Ele é Deus. E Ele veio nessa terra para cumprir uma missão. E essa missão já tinha sido designada antes da fundação do mundo. Porque Deus, Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe todas as coisas. E Ele é presciente, Ele sabe antecipadamente o que vai acontecer. E Deus sabia que Ele ia criar um ser semelhante a Ele, parecido com Ele. E que esse ser chamado homem, ele ia trazer muitas alegrias, mas também grandes aborrecimentos. E Ele pesou, Ele analisou, e Ele chegou numa conclusão dizendo: vale a pena. Então, como e o que deveria ser feito para poder resgatar, já que o homem iria cair? E lá na eternidade Ele promoveu uma salvação, promoveu um Salvador. Esse Salvador, ele deveria ser também como homem, porque o primeiro homem, Adão, pecou, e através do pecado de Adão, condenou a humanidade à morte. Primeiramente, uma morte espiritual, afastamento de Deus. Em segundo lugar, uma morte física, ou seja, o homem iria voltar à terra, porque o homem foi feito para ser imortal. E por fim, uma morte eterna, uma separação por completo de Deus. E Deus não querendo e não desejando isso, porque Deus queria e sempre foi e é e continua sendo ainda um objetivo da criação do homem, foi criar o homem para poder se relacionar com Ele e formar uma grande família. Uma família parecida com o que Ele já tem: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três, sendo três pessoas distintas e diferentes, cada um com objetivo, cada um com uma missão. O Pai como Criador, o Filho como Redentor e o Espírito Santo como Conselheiro. Queria criar agora filhos, irmãos parecidos com Jesus. Irmãos, irmãs, filhos, filhas, que poderiam se relacionar de uma forma íntima com o Senhor. O que eu aprendo aqui, queridos? Primeiro, o Senhor Jesus veio, nasceu sob uma virgem, nasceu em Belém para cumprir a Escritura. Ele cresceu em Nazaré, porque a Bíblia diz que ele seria chamado de Nazareno. Ele morreu como servo sofredor para cumprir o que estava escrito em Isaías capítulo 53. Dos seus ossos, nenhum dos seus ossos foram quebrados, mas uma profecia. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Todas as profecias relacionadas ao Senhor Jesus foram cumpridas cabalmente. E ele precisava agora formar então pessoas. Vamos colocar aqui no nosso vocabulário, jogadores, para continuar o jogo. E ele, como um bom técnico, ele pegou pessoas, jogadores, que aos olhos humanos não tinha condição nenhuma, ia levar uma goleada. E preparou eles, tão bem preparados, que eles realmente conseguiram jogar, e jogaram tão bem, que foram campeões, que foram heróis. Jogaram tão bem, que se tornaram referência para outros que vieram posterior, e outros que vieram depois, e outros que vieram depois, até chegar até nós. Então, se um dia alguém perguntar que time tu torce, não fala que tu é colorado, não fala que tu é gremista, você joga no time do Senhor Jesus. Você não joga no time do Mais Que Vencedores. Você joga num time que é um time eterno e que vai permanecer, porque tudo passa. Mas esse time, ele vai permanecer no céu, jogando com o Senhor. Um outro futebol, ele vai permanecer no Senhor, onde tudo vai ser diferente. Então aqui,
nós sofremos decepções, aqui nós somos traídos, aqui pessoas nos acusam, aqui acontecem 1001 barbaridades e que a gente às vezes diz: Senhor, para onde irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Às vezes nós nos cansamos, às vezes sim nós nos magoamos porque somos humanos, às vezes dá vontade de desistir, mas a gente olha para o Senhor e diz: Senhor, o Senhor já tem nos ensinado com a tua palavra que o Senhor não se alegra com aquele que retrocede, mas o Senhor se alegra com aqueles que avançam. Então nós vamos avançar e aprendemos na palavra de Deus que o deserto faz parte do crescimento, porque o Senhor foi levado para o deserto. Aprendemos que as lutas, as decepções não são para nossa destruição, mas sim para nossa promoção. Aprendemos que o bem e o mal acontecem para todas as pessoas. A grande questão é o que eu vou fazer diante da adversidade, diante da luta, diante do momento mal. Porque se o bem e o mal acontecem para todos, a grande questão é: como eu vou me comportar quando um dia mal chegar? Quando eu for rejeitado? Quando eu for caluniado? Quando eu for abandonado? Ou seja, alguma coisa ruim acontecer? Porque é aí que vai fazer a diferença entre quem conhece o Senhor e quem não conhece. Quem não conhece vai reclamar. Quem não conhece vai murmurar. Quem não conhece vai se irritar, vai andar na carne, e quem sabe nós mesmos também vamos ter esse procedimento. Mas como nós estamos em fase de crescimento espiritual, precisamos rever os nossos comportamentos, as nossas atitudes, porque a diferença primordial, e o Senhor diz lá em João 13, 34, 35, que nós seríamos conhecidos e diferenciados, distinguidos dos outros pelo amor. E amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 6. Então, o grande diferencial do discípulo do Senhor, do bom jogador, é aquele que, mesmo levando pau, mesmo recebendo canelada, carrinho, caindo, ele vai se levantar, vai sacudir a poeira e vai para frente, vai jogar, vai defender e vai fazer gol. A grande diferença é que as pessoas vão ver que nós também somos humanos, também ficamos perturbados, também sofremos, mas a gente se levanta e reage, porque o Senhor é por nós. O Senhor nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos apoia, Ele está nos treinando, na verdade, Ele está nos orientando. A grande questão é: você está ouvindo a voz do teu treinador? Você está obedecendo Ele nas posições e na tática que Ele está dizendo? Às vezes tem jogos que nós perdemos, e se a gente for analisar bem, nós não fizemos nada que o nosso treinador nos disse para fazer. A gente fez tudo de acordo com o que eu sentia, com o que eu queria, com o que muito eu, e pouco Deus. Jesus aqui, Ele foi batizado, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu sobre Ele como uma pomba. O Senhor falou para ele: eis meu filho amado em quem tenho prazer e quem tenho alegria. Ele foi levado pelo Espírito para o deserto, e lá foi tentado pelo diabo, nas 3 áreas que nós somos tentados: na área física, na área emocional, na área espiritual. Depois do deserto, ele já estava agora limpo, santo, preparado, capacitado. Começou agora a ter seguidores, discípulos, e começou com 2, André
irmão de Pedro e João, o autor do Evangelho de João, o apóstolo do amor. Agora Jesus está caminhando e André vai até Pedro, que é irmão, e diz: encontramos o Messias. O apóstolo João vai também até o seu irmão Tiago e diz a mesma coisa. O Senhor vê Filipe e diz: vem, segue-me, e ele vem e segue. Filipe agora vai até o seu amigo chamado Natanael, que em outra tradução fala Bartolomeu, que é o mesmo nome, e diz: encontramos o Messias. É filho de José e Maria de Nazaré. E Natanael pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Quantas pessoas de repente já olharam para você com desdém? Quantas pessoas já olharam para você e disseram: mas você, quem está pensando que você é? Quantas pessoas já tentaram te humilhar? Quem sabe até o teu próprio coração diz às vezes para ti mesmo: quem que você é? O que eu sou? Nós temos, na verdade, andamos, na verdade, em dois extremos, que são extremos complicados. O primeiro é de se achar: eu sou o cara, esse cara sou eu. Quando o Roberto Carlos escreveu essa música, pensou em mim. Ou seja, é uma autoexaltação, é um orgulho, uma soberba extrema. E a Bíblia diz que, em Provérbios, que o orgulho precede a queda, e a soberba precede a ruína. Então o orgulho e a soberba foram pecados que fez com que Satanás caísse. O orgulho e a soberba foi o pecado que fez com que Adão e Eva caíssem. O orgulho e a soberba é uma imagem muito superior a que nós temos, porque está centrado no nosso eu e coloca o nosso eu, os nossos desejos como se fosse Deus. Agimos, reagimos, tudo baseado no eu, de uma forma egoísta. Mas também um outro extremo é diabólico, é satânico, e causa muito mal. Pobrezinho de mim, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Isso não é humildade, isso é a pessoa ter uma autoimagem tão negativa e não crer nas promessas de Deus. É o sentimento de inferioridade, onde a pessoa se diminui de tal tamanho que passa, na verdade, a pecar, porque está dizendo que Deus errou. Inconscientemente essa pessoa, se não for consciente, inconscientemente ela diz: Deus errou quando me fez. Mas existe o equilíbrio. O equilíbrio é saber quem nós somos, na verdade. Temos qualidades, temos defeitos, não somos super-heróis, pecamos realmente, mas nós estamos aqui num processo de crescimento. Eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, eu sei qual é a minha missão, eu sei para onde eu vou, e vou procurar fazer da melhor forma possível. E quando eu errar, eu peço perdão para Deus. Eu me humilho, eu reconheço as minhas falhas e eu peço para que o Senhor me ajude. Esse é o equilíbrio. É saber quem você é. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro, o Senhor me ama. Então há momentos que nós precisamos pregar para nós mesmos, porque às vezes nós não temos coragem para pregar para os outros, e a Bíblia diz que ninguém dá o que não tem. A boca fala o que o coração está cheio, e há momentos, e esses momentos se repetem dia após dia, que nós temos que ter a coragem de nos enfrentar, de olhar no espelho e dizer: te acorda, te levanta, toma uma postura, muda o teu comportamento. Nós temos que falar forte conosco, nós mesmos. Deus tem uma missão para ti.
está aí, nessa situação. Te anima! Depois que a gente faz isso, aí nós podemos pregar para os outros. Quem sabe você já passou por uma situação dessa? Você estava mal. Senhor, eu estou mal. Tomara que não apareça ninguém na minha frente pedindo oração. Tomara que ninguém reclame para mim. Porque tomara que alguém me ajude hoje. E daqui um pouco chega uma pessoa e começa a falar das suas mazelas, dos seus problemas e dilemas. E você analisa e veja, poxa vida, o problema dessa pessoa é bem pior que o meu. Eu achei que estava ruim, mas essa pessoa está melhor. Você até se alegra, porque você sabe ver que o problema dela é pior que o teu. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos entender que há um propósito em nossas vidas. Deus não nos fez apenas para ficar sentados numa cadeira. Deus não nos fez apenas para vir no culto e vir na igreja. Deus nos fez para nós sermos a igreja. Se eu estou aqui, eu sou igreja. Se eu estou lá fora, no meu trabalho, eu sou igreja. Se eu estou na faculdade, eu sou igreja. Se eu estou aonde estiver, eu sou igreja. E onde eu estiver, eu vou procurar dar um bom testemunho. E se eu errar, ter humildade de reconhecer eu errei. Amém? Isso é ser igreja. Mas Deus conta conosco. Jesus, Ele pegou homens incautos, analfabetos, homens que segundo a expressão humana não tinha nada a ver. Por que não pegou doutores? Por que não pegou pessoas religiosas que já conheciam a palavra? Ele pegou homens que eram desprezados, julgados por todos. Porque Deus, quando Ele nos chama, Ele vê algo que nós custamos a ver, leva muito tempo para ver, tem alguns que nunca veem. Ele vê uma capacitação, Ele vê dons, Ele vê talentos que estão além da compreensão humana. Ele vê coisas que o homem não consegue visualizar com seus olhos naturais. Ele não vê o homem assim como ele está, ele vê o homem como ele vai ficar. Amém? Imagina Pedro, homem rude, não sabia ler, não sabia escrever, um homem que mal sabia falar, e ainda por cima, como ele vinha da Galileia, ele tinha um sotaque bem carregado, que as pessoas sabiam e viam claramente. É como se um carioca viesse para cá, automaticamente com o chiado do S, tu descobre que é do Rio, ou um mineiro, uai, e assim por diante. Então, as pessoas sabiam que eles eram de outra região por causa do seu falar. Então já havia uma rejeição natural. Mas Jesus, Ele viu além da aparência externa. Como diz 1 Samuel 15, Deus, Ele não vê o exterior, Deus vê o coração. Deus vê o coração. Deus vê a motivação, aquilo que está escondido, aquilo que está oculto e ninguém vê. Amém? Deus, Ele conhece o potencial que você tem. Talvez nem você consegue valorizar o que você é, mas Deus sabe. A única coisa que Deus deseja é: você permite que eu te treine? Você assina esse documento hoje, permitindo que eu possa te orientar, te ordenar, a te dar diretrizes, posições,
tática. Porque se você me obedecer, você nunca vai perder. Talvez em algum momento você empate, mas perder não. Talvez até perca em algum momento, mas o campeonato já é ganho, porque você tem o melhor treinador de todo mundo. Amém? Se você entender isso e obedecer, nada vai ser impossível. Como diz as Escrituras, tudo é possível aquele que crê. Você crê? Amém? Se você crê, não há impossível. Se você crê, tudo é possível que crê. Como diz Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Fique em pé nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, queridos. Deus é fiel. Deus sabe, conhece as nossas lutas. Ele sabe quantas vezes nós ficamos desanimados, sem força. Mas também Ele é a fonte de todo poder. E como foi aberto no culto hoje pela pastora Mayra, em Mateus 11, 28, diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus quer que você aprenda com Ele. Amém? Talvez você tenha aprendido com muitas pessoas, muitos comportamentos que você tem hoje, aprendeu com muitas pessoas, com teus pais, avós, professores. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: aprenda com o Senhor. Aprenda através da palavra de Deus a agir e a reagir, a ter sentimentos, princípios que vão te ajudar na hora do que você precisar. Feche teus olhos. Deus amado e Deus bendito, nós colocamos agora, ó Pai, nossas vidas no Teu altar. Nós, Senhor amado, não vamos sair daqui como entramos. Podemos ter entrado bem, mas vamos sair daqui melhor do que nós entramos, pelo poder do Teu nome, porque cremos, Senhor, em Ti. Hoje, ó Pai amado, é um dia muito especial, onde nós estaremos renovando nossos votos, a nossa aliança contigo. Te pedimos agora, Pai, que o Senhor nos abençoe e o Senhor seja conosco pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém.